Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que é muito bom estar aqui com você em mais uma meditação da palavra. Seja muito bem-vindo. Deus quer falar com você no dia de hoje. E eu quero meditar com você hoje Marcos, capítulo 11, versículo de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens. Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E disse Jesus: pois eu também não vos direi com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, olha o que nós estamos vendo no evangelho de hoje. Homens que não acreditam em Jesus. É claro que mostra aqui a incredulidade destes homens, mas detalhe, mestres da lei, poxa vida, mestres da lei. Portanto, conhecedores da lei, conhecedores da palavra, eles deveriam ser os primeiros a entenderem que quem estava diante deles era enviado pelo Pai, pelo Deus que eles acreditavam. Mas eles tinham um coração fechado. Veja que as perguntas deles não é no interesse de conhecer Jesus. As perguntas deles não é abrindo o coração, querendo saber mais de Jesus, como, por exemplo, nós percebemos em Nicodemos. O diálogo que Jesus tem com Nicodemos, que também era um conhecedor da lei, que também era um conhecedor da palavra, era um diálogo diferente, porque se percebia que Nicodemos queria conhecer Jesus. Ele queria conhecer aquele homem que ele sentia que tinha algo diferente, que tinha algo de especial. E, portanto, Jesus vai se revelando a Nicodemos. Jesus vai falando: você precisa nascer de novo, Nicodemos. Veja que com esse povo Jesus não quer falar. Se vocês não querem me responder, eu também não respondo vocês. Com que autoridade eu faço essas coisas? Então esse povo não quer acreditar, eles não querem saber da verdade. Por quê? Porque eles se acham os donos da verdade. É perigosíssimo quando o ser humano se coloca como dono da verdade. Aliás, olha o que eu estou dizendo. É perigosíssimo quando o ser humano se coloca como dono da verdade. Deixa eu falar uma coisa para você. Nenhum ser humano, por mais estudado que seja, e não importa o cargo que ele exerce na sociedade, nenhum ser humano tem o poder e a capacidade de definir o que é certo e definir o que é errado. Nenhum ser humano na face da terra pode ser dono da verdade. Nenhum. Porque somos imperfeitos. Porque somos pecadores. Como é que um pecador pode ser dono da verdade, minha gente?
Como é que um pecador pode saber todas as coisas? Como é que um pecador vai dizer o que é certo e o que é errado? Ei, não tem lógica, não tem nexo. Nesta terra não existe dono da verdade. Mas veja que esse povo se arvora como dono da verdade. Assim como nos dias atuais, muitos se arvoram como donos da verdade. Quem pode dizer a verdade? Quem é o dono da verdade? Ou melhor, quem é a verdade é Jesus. E é Ele quem define o que é verdade e o que não é verdade. Você está entendendo? Deus é o dono da verdade. É Ele quem define o que é verdade e o que não é. É Ele. Por que é Ele? Porque Ele é a verdade, porque Ele fez todas as coisas, Ele colocou a lei em todas as coisas. Então, quando Deus diz para Adão e Eva, olha, não comam daquele fruto, é Deus dizendo, eu que oriento a vida de vocês, eu que digo o que é certo e o que é errado para a vida de vocês. Agora, como era o nome da árvore mesmo? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, se o homem comer daquela árvore, o que significa? Eu não quero depender de Deus para saber o que é certo e o que é errado. Eu quero decidir o que é certo, o que é errado. Eu quero ser o dono da verdade. E este pecado é o pecado de orgulho. Adão e Eva fez isso. Não queremos depender de Deus para saber o que é certo e o que é errado. Gente, e esse é o pecado atual ainda. Esse é o pecado dos dias de hoje. Então, tem muita gente agindo como esses mestres da lei e anciãos. Se acham donos da verdade. Deixa eu te falar, por favor. Você pode seguir essas pessoas que se acham donas da verdade, mas não é a verdade. A verdade plena, real, verdadeira, você só encontra em Jesus. Você só encontra na palavra de Jesus. E, portanto, também na voz da igreja. Porque o que é a igreja? A igreja é aquela que dá voz a Jesus. Por que a gente diz que a igreja tem a verdade? Porque a igreja ensina o que Jesus ensinou. Quem ouvir vocês, ouvirá a mim, Jesus falou para os apóstolos. Se ouvirem vocês, estarão ouvindo a mim. Ou seja, se ouvirem a igreja, estarão ouvindo a mim. Porque vocês são o porta-voz da minha verdade. Não se deixe enganar. Não acredite em donos da verdade neste mundo. Ninguém é dono da verdade neste mundo. Somente Jesus Cristo, somente sua palavra e somente a igreja constituída por Ele é capaz de dizer o que é a verdade. Amado irmão e amada irmã, que Deus te abençoe.